Então, pessoal, continuando a tratar da contestação, outra questão relevante é falar de outro princípio que rege, que orienta o réu na elaboração da sua contestação, tá? É o chamado princípio do ônus da impugnação específica. Como o próprio nome nos traz a ideia, né, recai sobre o réu o ônus de impugnar especificamente todas as questões, todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Diz o 341 com relação a este princípio que incumbe também ao réu manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas, salvo se. E aí ele traz as hipóteses excepcionais de flexibilização dessa regra, deste princípio, né? Então, antes de adentrarmos as exceções contempladas nos incisos 1, 2 e 3 do 341, cumpre explicar o que seria o princípio do ônus da impugnação específica, né? Significa que compete ao réu manifestar na contestação de maneira precisa sobre todos os fatos alegados pelo autor na petição inicial. Porque se ele não manifestar sobre eles, se ele não contestar sobre esses fatos, irá então o juiz presumir que esses fatos são verdadeiros. Ou seja, se o réu tem oportunidade de impugnar o fato e ele não faz, é como se ele presumisse, que aceitasse, né, que aquele fato é verdadeiro. Então o juiz presumirá que houve uma espécie de confissão, né? Não é uma confissão expressamente apresentada, mas uma confissão ficta, né? No sentido de que ele, se ele não refutou, em outras palavras, ele admite, né? Ele estaria confessando, admitindo que aquele fato não impugnado seria, portanto, verdadeiro, né? Que aquela versão dos fatos apresentada, se ele não contesta, é porque ele está admitindo que ela é verdadeira, tá? Então, o que há aí é uma presunção relativa, né, de que o que o autor alega e que não encontrou resistência por parte do réu é fato verdadeiro, né? Então, é uma presunção, tá, pessoal? E não é absoluta, é relativa, ok? Nesse sentido, caso fatos alegados não sejam impugnados, né, nos termos aqui do caput do 341, haverá ali essa presunção de veracidade a respeito daquele fato, tá? Tem vários fatos alegados na inicial, o réu esqueceu de contestar um deles. É aquele fato que irá se presumir verdadeiro, tá? Os que foram contestados, não. Eles são controversos. O que não foi contestado se torna incontroverso. Não havendo controvérsia, né, não depende também da produção de provas, de maiores provas, tá? Só que essa regra do ônus da impugnação específica, ou seja, de que o réu tem o ônus de impugnar especificamente cada ponto, cada fato trazido na petição inicial, ele tem exceções, né? Ele também deixará de ser aplicado, conforme diz aqui o 341, salvo inciso 1. Quando não for admissível a respeito do fato a confissão, tá? A gente tem como exemplo o 392 no caput e parágrafo 1º, ele menciona lá que direitos indisponíveis não se admite confissão, né, no caput. E o parágrafo 1º do 392 diz que também não se admite confissão quando ela for feita por alguém incapaz de dispor do direito, né, por quem não for capaz de dispor do direito em jogo no processo, tá? Então, direitos indisponíveis, tá? Imaginando aí que mesmo que não haja uma alegação, uma contestação específica com relação a isso, o juiz não irá presumir que o fato é verdadeiro, tá? Vamos imaginar uma ação negatória de paternidade, tá? O pai entra com ação em face do filho, né, para negar a paternidade, para demonstrar que ele não é o pai da criança, tá? O filho, na hora de fazer a contestação, né, se esquece de contestar esse fato, tá? Por se tratar a filiação de um direito indisponível, por mesmo que o filho deixe de contestar esse fato,
né, da negatória de paternidade, por ser direito indisponível, o juiz não aplicará a regra da presunção da veracidade, ou seja, o juiz não vai considerar que a criança não é filho do pai pelo simples fato dele ter deixado de contestar esse fato em específico contemplado na petição inicial. Tá? Então, para estas hipóteses de direito indisponível, essa regra não se aplica, mesmo não havendo impugnação específica na contestação, não se aplica a presunção de veracidade deste fato, ok? Segunda hipótese, contemplada também no 341, para aplicação, né? Ou melhor, para não aplicação da regra da impugnação específica dos fatos trazidos na petição inicial. O 341, inciso 2, diz que também não se aplica quando a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere da substância do ato. Vamos imaginar uma ação de alimentos que o autor esqueceu de juntar na petição inicial a certidão de nascimento, tá? Isso não foi verificado pelo juiz, né, para determinar lá a emenda, a complementação da petição inicial. O réu foi citado e na citação o réu, dentre todos os pedidos lá feitos, o réu esquece de contestar esse pedido, tá? Nesse caso, pela petição inicial não estar acompanhada de um documento indispensável, né, para a substância do ato, para a comprovação da filiação, o juiz não aplicará a regra da presunção da veracidade por conta da não impugnação específica desse fato na contestação, tá? Então, mesma coisa um contrato, né? O autor discute um contrato, esquece de juntar esse documento indispensável, né, na petição inicial, que seria uma via do contrato, uma cópia do contrato, tá? Então, mesmo que o réu não conteste dentre os pedidos, algum dos pedidos que se discute a validade do contrato, né, ele deixe de contestar esse pedido, a regra da presunção da veracidade do 341 caput, ela não será aplicada, porque a petição inicial ela não veio acompanhada de um documento indispensável para a própria substância do ato, né, do que está sendo alegado na petição inicial, ok? Terceira hipótese excepcional, que não se aplica a regra do 341, é se o fato alegado, né, pessoal, se aquela alegação não impugnada, ela estiver em contradição com a defesa considerada em seu conjunto, tá? Ou seja, embora o réu não tenha feito a impugnação específica, de maneira geral, considerando todo o conjunto da defesa, todas as alegações que ele traz na defesa, ele acabou ali, não de forma direta, mas indiretamente, contestando também aquele fato em específico, aquela alegação, né, que ele não impugnou de maneira específica, mas considerando todo o conjunto da defesa, ou seja, de maneira genérica, ele acabou também impugnando, né, ele acabou tornando em contradição, tá? Então a defesa, ela coloca aquele fato alegado na inicial em contradição, considerando todo o conjunto das alegações feitas pelo réu. Okay? Essas são as hipóteses excepcionais para não aplicação do ônus da impugnação específica. E o parágrafo único do 341 diz que o ônus da impugnação específica não se aplica ao defensor público, ao advogado dativo e ao curador especial, tá? Ou seja, esses sujeitos, a defensoria pública, o advogado dativo e o curador especial, eles podem apresentar o que a gente chama de defesa genérica, né? Uma defesa em que eles não vão impugnar todos os pontos, todos os fatos alegados na petição inicial, né? De maneira específica, como determina o artigo 341 caput. Por quê? A defensoria pública, porque ela tem um grande número de processos, um grande acúmulo de trabalho, né?
e em algumas oportunidades ela pode então se utilizar desse favor e fazer uma contestação genérica. Contestação genérica é dizer os fatos alegados pelo autor não são verdadeiros, conforme se provará no decorrer da instrução processual. Então ela contestou, ela disse que o fato não é verdadeiro, mas ela não contestou de maneira específica, dizendo como aquele fato não é verdadeiro, né? E sim de forma genérica, dizendo que no decorrer do processo ela provará que o fato não é verídico, que o fato não é verdadeiro, tá? A defensoria goza desse favor por conta do grande número de processos, né, do acúmulo de trabalho, podendo se utilizar dessa modalidade de defesa genérica. O advogado dativo, né, aquele nomeado para o ato processual em específico, né, também é possível a alegação de defesa genérica, né? A gente muitas vezes é nomeado como advogado dativo pelo simples fato de estar no fórum na oportunidade de uma audiência em que o defensor não comparece. Me lembro que quando trabalhava no Rio ia fazer audiências, né? E era uma comarca que não tinha defensor público titular, então sempre faltava a defensoria, né, para atuar na defesa dos assistidos no processo. E para que as audiências não fossem redesignadas, o juiz nomeava advogados que estavam ali no fórum naquela oportunidade para funcionar como dativo naquele ato, ou seja, naquela audiência de instrução, né? Então, às vezes você ia para fazer uma audiência, fazia a pauta inteira de audiências lá, né? Ou fazia a sua, mais 2 ou 3 audiências, o advogado que chegava depois fazia também, na qualidade de dativo, outras audiências, tá? E o dativo que tá pegando o processo ali na hora, muitas vezes ele não tem condições, ele não tem tempo também para fazer uma análise mais aprofundada e para impugnar, fazer uma defesa impugnando todos os aspectos ali de maneira específica, né, na petição inicial. Então é cabível também ao dativo, né, quando ele entra no processo na fase de resposta, na fase de contestação, ele poder se utilizar desse dispositivo do parágrafo único do 341, que lhe permite uma defesa genérica, tá? Então ele não precisa impugnar os fatos especificamente, e mesmo não impugnando, não vai se presumir verdadeiro, porque ele tem autorização legal para fazer uma defesa genérica, dizer que os fatos todos alegados não são verdadeiros, conforme ele vai provar no decorrer do processo. E a mesma coisa é o curador especial, né? O curador especial nomeado para o réu revel, né? O réu que se tornou revel, né? Ou aquele réu que se fez uma citação por edital, que não tem ali a certeza de que ele tomou conhecimento da lide, né? Não há lá uma citação pessoal, o que há é uma presunção, né, de que ele foi citado. Essa citação ela é ficta, então ela não é pessoal, né? Então nessas hipóteses do réu revel, como do réu citado por edital, né, e que não comparece nos autos para apresentar defesa, é nomeado um curador especial para fazer a sua defesa. E o curador especial, ele também goza desse favor, né? Ele não terá tido contato com a parte, né, porque o réu foi revel ou porque o réu está em lugar incerto e não sabido. Ele não saberá as alegações de maneira específica, né, as impugnações que ele poderia apresentar aos fatos alegados. Então a lei lhe garante também uma defesa genérica, o direito de impugnar de maneira geral os fatos alegados, sem ter que especificamente impugnar eles, como dita a regra aí trazida por esse princípio, né, o princípio do ônus da impugnação específica, ok? Nesse sentido, a gente destaca a importância de observar o 341, né, pessoal? De não poder se esquecer desse princípio. Nós, advogados, nós temos que tomar todo o cuidado, atuar com o zelo profissional necessário para que todas as matérias de defesa do nosso cliente, no caso, quando defendermos o réu, né, todas as matérias de defesa, elas devem ser trazidas, elas devem ser concentradas na contestação, tá? Porque por conta do princípio da eventualidade não há possibilidade de emenda dessa peça de resposta, tá? Então, por mais que os argumentos às vezes nos pareçam contraditórios, a gente só tem essa oportunidade para alegar, tá? Então, se eu alego que eu não tive culpa pelo acidente, eu não vou esperar o juiz afastar essa tese, né, para só depois eu alegar que não houve dano a ser ressarcido,
né? Se eu alegar, por exemplo, que não houve dano, eu aleguei que não houve culpa e que não houve dano, né? Eu não vou poder esperar o juiz afastar essas teses para só depois eu dizer que o valor do dano, então, deve ser fixado de maneira menor daquela pleiteada pelo autor inicial, tá? Então, por mais que pareça contraditório eu dizer que não teve culpa e depois eu dizer que se teve culpa, não teve dano, mas se o juiz entender que teve culpa e teve também dano, que ele então não condene no valor do dano pleiteado pelo autor. Por mais que essas defesas, essas matérias parecem uma contraditória com a outra, o réu não tem outra oportunidade de apresentar a sua resposta. Então ele terá que concentrar todas as matérias de defesa na oportunidade da contestação, tá? Então ele alega na primeira tese que não houve culpa pela ocorrência do fato ilícito, né? E aí ele traz lá, de maneira subsidiária, né? Primeiro é a tese do afastamento da responsabilidade civil por ausência de um elemento que seria a culpa, né? Depois ele traz de maneira subsidiária, ou seja, se o juiz afastar a primeira tese alegada de que não houve culpa, ele alega então que na remota hipótese do juiz entender que houve culpa, que então não houve dano, né? Que o que houve ali foi um mero aborrecimento, né? Não houve dano, não há comprovação com relação ao dano. E na remota hipótese do juiz entender então que houve culpa e que houve dano, ele também, por conta desse princípio, ele vai trazer a terceira matéria de defesa, que seria a alegação de que o dano não foi tão grande quanto aquele alegado pelo autor na petição inicial. Por isso, a indenização deve ser fixada num valor menor do que o pleiteado pelo autor, tá? Então, ele alega todas as matérias de defesa. Primeiro, que não houve culpa. Segundo, que não houve dano. E terceiro, que se houve culpa e se houve dano, que o dano, então, é de pequena monta, né? Então, esses princípios eles devem ser interpretados em conjunto, tá? O da eventualidade e o da impugnação específica, ok? E para finalizar a questão do princípio da impugnação específica, mencionar que caso esses fatos não impugnados, tidos, portanto, como incontroversos, né? Porque não houve uma impugnação, não há controvérsia a respeito daquele fato alegado, né? Se o juiz se convencer de que essas alegações são verdadeiras, porque é uma presunção relativa, como eu falei, né? Se o juiz não se convencer, ele vai poder determinar a produção de provas, até provas de ofício ele pode determinar, né? Para que ele tenha um convencimento melhor formado a respeito do fato, né? Mas se o fato não foi impugnado e ele presume que aquele fato é verdadeiro, o juiz ele vai então poder desde logo proferir um julgamento antecipado parcial de mérito. Se aquele fato não depende de provas, né? Não depende de maiores provas, por haver uma presunção, por ele ser incontroverso e haver uma presunção de veracidade. Nesse caso, o juiz já poderia proferir uma decisão, né, julgando esse pedido relativo a esse fato não incontestado, ele já poderia julgar o pedido de maneira antecipada, ok? Então, aqueles pedidos cumulados na inicial, ele pode julgar uma decisão interlocutória de mérito e os demais o processo segue em suas fases posteriores, ok? Outra hipótese é a chamada de contestação inconsistente, tá? Que vem mencionado lá nas tutelas de evidência, tá? Tá lá no 311, em que ele contesta. A contestação é apresentada, porém a defesa não é capaz de trazer uma dúvida ao juiz, né? Não é capaz de afastar a presunção de que o autor alega é verdade, né? Isso está no inciso 4 do 311. Diz aqui o inciso 4... A tutela de evidência será concedida, né, independente da urgência, se a petição inicial, instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não opõe a prova capaz de gerar dúvida razoável. Ou seja, ele até contesta de maneira específica o fato, porém ele não traz uma prova capaz de gerar uma dúvida razoável ao juiz. Então, nesse caso, o juiz também já poderia conceder uma tutela de evidência,
né, antecipando ali os efeitos daquela tutela final, que será proferida apenas no final do processo, no fim do curso do processo. Tá? Então, se for possível um julgamento de mérito final desde logo, o juiz já vai poder julgar esse pedido não contestado desde logo, né, em seu mérito. Se o fato acabou sendo contestado, porém a contestação ela não é suficiente para trazer uma dúvida para o juiz, ela é tida como inconsistente pelo juiz, ele já poderia desde logo então antecipar os efeitos dessa tutela, concedendo ali uma tutela provisória, né? Uma tutela de evidência que vem de maneira provisória e no final poderá ser confirmada ou não, ok? Aqui a gente encerra então mais um vídeo, né, pessoal? E a gente volta no próximo para comentar a respeito do conteúdo da contestação.